Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo muitas notícias importantes sobre os fundos imobiliários e sempre todo início de mês eu dou aquela volta nas corretoras, dou aquela volta nos grupos para ver aí quais são as recomendações, ou seja, o que é que o BTG está recomendando de fundos imobiliários para o mês de junho? O que é que o PagBank está recomendando de fundos imobiliários para o mês de junho? O que é que o Banco do Brasil está recomendando aí de fundos imobiliários para o mês de junho? O que é que a XP está recomendando aí no mês de junho, aí do ponto de vista de fundos imobiliários? Que a Genial está recomendando, o que é que o Santander está recomendando, o que é que a Equi está recomendando, o que é que, por exemplo, o Publifi está recomendando, a Suno está recomendando. Então, eu dou essa volta aí, esse balanço, junto todos os fundos imobiliários aqui e eu listo todos eles aqui para vocês e trago aqui para vocês para a gente investir em todos? Não, mas para a gente perceber tendência, para a gente entender para onde é que o mercado está indo. Por quê? Nós somos pessoas físicas. Essas empresas não, elas são gestoras, ou seja, elas são instituições de investimento. Enquanto eu sou uma pessoa só, lá não, lá eles têm um grupo e este grupo fica o dia inteiro vendo fundos imobiliários. E por mais que você seja dedicado ao mercado, você não vai conseguir ter acesso a todas as oportunidades do mercado. Então, sempre eu estou de olho no que eles estão recomendando, no que eles estão trazendo. Algumas coisas faz sentido, outras não, mas eu sempre trago a carteira aqui para a gente ver para onde é que o mercado está indo. Então, eu peguei aí todas essas recomendações, tabelei aqui para a gente e nós vamos comentar aqui quais são os 10 fundos imobiliários mais recomendados por essas gestoras, certo? Ou seja, por essas instituições que estão ali 24 horas analisando o mercado. Enquanto nós estamos nos alimentando, nós estamos trabalhando, nós estamos em outros afazeres, eles estão lá direto na frente do computador, vendo o mercado, subindo o mercado, e eu também estou lá do lado deles, observando os movimentos, olhando quais são as carteiras, juntando, copilando e trazendo essa informação aqui para vocês, certo? Então eu peço para você aí que ainda não segue o nosso canal de fundos imobiliários, segue aí o nosso canal, porque aí o YouTube percebe que você está gostando do nosso conteúdo e começa a recomendar para outras pessoas. E também deixa o seu comentário aí, deixa também as suas sugestões para que nós possamos melhorar ainda mais o nosso conteúdo, certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar todos estes fundos imobiliários e dividir em três colunas. Primeiro, um ranking, né? Esse ranking não está delimitado, porque eu não sei a quantidade de fundos imobiliários. Na segunda coluna, qual fundo imobiliário. Na terceira coluna, quantas recomendações, ou seja, BTG, Banco do Brasil, Santander, XP, quais carteiras eles recomendaram e que instituições acabaram recomendando esses fundos imobiliários. E com isso nós conseguimos aí copilar aproximadamente, deixa eu só mostrar aqui para você que está assistindo o nosso canal, certo? Então nós temos aí aproximadamente 42 fundos imobiliários que eles foram recomendados. Alguns deles porque são uma grande oportunidade do mercado, é verdade, a gente não pode negar isso, né? Mas outros não. Outros é porque essas gestoras elas possuem um interesse por trás, certo? Então nós temos um total aí de 41 fundos imobiliários e nós não temos como trazer, comentar sobre todos eles aqui. Então por isso que nós selecionamos aí para comentar com vocês somente os 10 primeiros, ou seja,
aqueles que acabaram recebendo o maior número de recomendações, sendo que os dois últimos eles acabaram ficando empatados, né? Mas como a lista só pode entrar os 10 mais, então nós vamos deixar aqueles 10 mais que foram recomendados, certo? Vamos passar então para a análise dos 10 mais. Agora, trazendo para vocês quais são os 10 fundos imobiliários mais recomendados para o mês de junho aqui de 2024, ou seja, que você vai ver o mercado, querendo ou não, investindo neles. Em primeiro lugar, novamente, com o maior número de recomendações, nós temos o VISC 11. O VISC 11 ele acabou recebendo 6 recomendações, ou seja, BTG, PagBank, Banco do Brasil, XP, Guide e BB Ganho recomendaram o VISC 11. E o VISC 11 ele vem entregando aí um excelente dividendo na casa de 9% e ele vem entregando aí um dividendo de R$ 1 e um dividendo bem previsível. Então ele recebeu 6 recomendações. Em segundo lugar, ficou o XPML, que também é um outro excelente fundo imobiliário, também de shopping. Ou seja, como vocês podem observar, essas carteiras recomendadas, elas buscam segurança. E essa segurança é mantida em quê? Nos fundos imobiliários, principalmente de shoppings, porque são fundos imobiliários bem seguros, que eles só sofreram em um cenário que foi da pandemia, onde o governo obrigou que os shoppings acabassem fechando por completo durante aí quase um ano. Aí sim, ali foi um cenário de crise. Mas os fundos imobiliários de shopping, eles já se recuperaram no ano de 2023 e neste ano de 2024, principalmente o XPML, tem feito muitas aquisições junto com o VISC 11. Por isso que eles recebem o maior número de recomendações. Em terceiro lugar, nós temos o BTLG, que é um fundo de galpões logísticos, que ele está com patrimônio astronômico, né? Um patrimônio astronômico devido a uma emissão de cota que ele acabou de fazer, e além disso ele está vendendo outros 2 imóveis. Isso faz com que ele tenha uma reserva aí de mais de 1 bilhão para fazer novas aquisições. E devido a essas vendas, ele vem caindo, tinha batido ali a cotação de R$ 107, ele vem caindo e ele está se aproximando da casa de R$ 100. Ele se aproximando da casa de R$ 100, ele abre uma excelente oportunidade de entrada. O próximo fundo que ficou em quarto lugar, com 5 recomendações, é um fundo de fundo que é o RBRF11. Aí, bora lá. No caso do RBRF11, ele é um fundo de fundo seguro, ele é um fundo de fundo daqueles que a gente pode chamar ele de high grade, ou seja, é um fundo de fundo onde os seus rendimentos eles são extremamente previsíveis. Então ele é bem interessante e vale a pena chamar a sua atenção que para fundo de fundo você tem que saber investir. Por quê? Nós não investimos em fundos imobiliários de fundo para o longo prazo. Se você compra fundos imobiliários, fundo de fundo para o longo prazo, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque ele é cíclico. Então, fundo de fundo você compra na baixa para vender na alta. Aí você talvez esteja dizendo, você está anunciando isso? Isso daí não é que os investidores eles nos ensinam. É, pessoal, mas você tem que entender que os investidores eles fazem coisas que eles não lhe ensinam, né? São segredos que eles vão vender para vocês em curso. E eu não estou trazendo essa informação pública aqui para vocês. Fundo de fundo, a gente não compra fundo de fundo para ficar com ele no longo prazo, porque você vai perder dinheiro com ele. Fundo de fundo você compra na baixa e vende ele na alta. Por quê?
porque como ele é uma carteira de fundos imobiliários, ele é cíclico, ou seja, ele vai atingir o seu pico de valorização e depois ele cai. Por quê? Porque ele vai simulando o IFIX ao longo da sua trajetória, certo? Mas isso depois eu posso gravar um conteúdo mostrando para vocês esse tipo de raciocínio. Então, se você tem fundo de fundo para o longo prazo e você não sabia disso, você vai perder dinheiro porque você comprou um fundo imobiliário e você não sabe trabalhar com ele, certo? O que ficou em quinto lugar é o CPTS11. CPTS11 está em quase todas as carteiras, porque ele é o fundo da Capitânia, e ele é um fundo principalmente do setor de seguros, ou seja, ele é um fundo muito previsível, ele é um fundo de papel e ele está presente em quase todas as carteiras, não somente de investidores físicos, mas também investidores institucionais e YouTubers famosos como o Primo Rico. Nós temos também o LVBI11, que ele teve 4 recomendações, que ele é um fundo de galpões logístico e ele tem uma excelente localização, né? E são excelentes galpões logísticos. Em sétimo lugar ficou o HGFF11, que também é um outro fundo de fundo que você compra ele na baixa para vender na alta. Não vá comprar fundo de fundo para você ficar com ele, que você vai perder dinheiro com ele, porque tem que saber trabalhar com fundo de fundo. Se você não sabe comprar na baixa para vender na alta, você vai ter prejuízo. Aí você diz, por quê? Porque quando ele chegar na alta, quem tem posição muito grande, que sabe trabalhar na bolsa, ele vai vender e você vai ver as suas cotas desmoronarem e você ficar no prejuízo porque você não sabe surfar. É a mesma coisa dos títulos públicos, né? Onde você compra ali e você tem que saber fazer marcação a mercado, porque senão você vai ficar no prejuízo, porque você não compra um título indexado ao IPCA 2035, 2045 e você acha que vai ficar até o final. Você não vai ficar até o final, porque nós moramos no Brasil e o Brasil é um dos países mais arriscados do mundo, por isso que a taxa no Brasil é uma das maiores do planeta. Então, ou você sabe fazer marcação a mercado, ou você não vai comprar títulos indexados ao IPCA, ou você vai perder o dinheiro. E por que que isso ninguém nos ensina? Porque ele ganha visualização de você, que vai assistir lá o vídeo do canal dele, onde ele vai mostrar para você que o atual momento é o melhor momento para comprar títulos indexados ao IPCA 6. O próximo, oitavo fundo imobiliário é o KNCR11, que é um fundo de papel indexado ao CDI, gerido pela Quineia e que tem por trás o Itaú. E ele é um excelente fundo imobiliário, super seguro, indexado ao CDI. Os fundos indexados ao CDI, eles estão voltando, por quê? Porque a previsão é que a Selic ela não caia mais tanto como se esperava no início do ano, por isso que KNCR11 está voltando e Vergir também está voltando também com força total, porque são fundos indexados ao CDI. Em nono lugar ficou o Canip. O Canip ele é um fundo indexado principalmente à inflação, um fundo muito seguro, só que o dividendo dele está muito baixo, mas muito baixo mesmo, né? Porque a cota subiu muito. E em último lugar, em décimo lugar, nós temos o PVBI11, que ele é um fundo de lajes corporativas. O segmento de lajes corporativas sofreu muito, mas como o PVBI11 ele possui os escritórios mais bem localizados de São Paulo, ele conseguiu reduzir essa vacância rapidamente, conseguiu se recuperar e hoje aí é um fundo imobiliário extremamente sólido. O dividendo caiu, mas não caiu porque o dividendo caiu. Caiu proporcionalmente porque a cota subiu demais. Então ele fica em décimo lugar entre as carteiras recomendadas pelas principais instituições, certo?
Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, onde nós fizemos um balanço, onde nós esmiuçamos, onde nós trouxemos para vocês os principais fundos imobiliários que foram sugeridos aí para o mês de junho, se isso contribuiu para o seu conhecimento, segue aí o nosso canal, comenta, curte, faz sugestões para a nossa comunidade de fundos imobiliários seguir crescendo. Nós que defendemos aqui a bandeira aqui dos fundos imobiliários, uma forma aí de você conseguir preservar o seu dinheiro, de você crescer, de você conseguir sair muitas vezes ali de um quadro de endividamento e de pobreza. Nós acreditamos muito nos fundos imobiliários. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. Todos os dias, entra aqui a partir das 18 horas que você tem vídeo novo aqui no nosso canal. Valeu e até o nosso próximo encontro.